Ela gravou a melhor música do século XX, mas ao mesmo tempo ela estava assinando a sua sentença de morte. Esta é a história de Eleonora Faye Van Gogh, que você provavelmente deve conhecer melhor pelo nome de Billie Holiday. Ela foi uma artista da Pensilvânia, artista preta e de origem pobre, que apareceu na cena da música depois de ter uma vida muito conturbada. A música para ela era uma maneira de fugir da realidade que era completamente perturbadora. Para você ter uma ideia, ela, que já tinha sido abandonada pelo pai, que também era músico, inclusive é válido ressaltar, ela se viu obrigada desde muito cedo a trabalhar e batalhar para poder garantir o sustento. E o grande exemplo que ela tinha era da sua própria mãe, que literalmente fez de tudo para que ela conseguisse sustentar a sua casa, o que a obrigou a ser criada e cuidada pela tia enquanto a mãe estava trabalhando fora. Só que a ausência da sua mãe fez com que a infância dela fosse muito conturbada, porque ela constantemente era apresentada as piores coisas que você pode imaginar. Dentro desse contexto e desse cenário, ela acabou presenciando por diversas vezes cenas de abusos e de coisas completamente perturbadoras que viriam a assombrá-la até os últimos dias de sua vida. E então ela acabou percebendo que ela não teria muito como fugir dessa realidade que iria a perseguir. E é por isso que desde cedo ela trabalhou. Ela já foi a garçonete, ela já foi a faxineira e ela também foi, aos 14 anos, uma das garotas de programa. A sorte dessa jovem de Filadélfia começaria a mudar a partir do momento em que ela perceberia que ela tinha uma afinidade com a música. Não somente um gosto, não somente um hobby, mas ela percebia que ela tinha um talento especial. E foi aí que de garçonete ela passou a se apresentar constantemente em um dos clubes que ela trabalhava. E ganhando popularidade, ganhando muito a afeição dos músicos, principalmente pelo seu carisma, pelo seu jeito alegre e descontraído de ser, ela acabou conquistando as pessoas muito rapidamente e conseguindo espaço para tocar em rádios e principalmente para gravar músicas. Dentre essas, a música de hoje, que foi a sua sentença de morte. E pessoal, quando a gente fala sobre a Billie Holiday, a gente precisa entender que o contexto é o século XX e a década de 20, 30 até ao ano de 58. Mas aí você me pergunta, como que a melhor música do século acabou se tornando a sentença de morte da pessoa que gravou? Bom, é isso que a gente vai aprender hoje. A história da canção começa na década de 30, no estado de Indiana. Para que você entenda o contexto e a história da canção, eu preciso te falar sobre como era os Estados Unidos na época que a música foi gravada. Na verdade, quase 70 anos antes. Um assunto específico causou a divisão de um país inteiro. Entre norte e sul, os estadunidenses queriam saber se os negros deveriam ou não receber a sua liberdade. Mesmo que o lado dos abolicionistas tivesse vencido, ainda assim, isso não pôs fim ao sofrimento e às divisões causadas pela segregação racial. Isso porque existiram diversas leis que manipulavam o povo a desumanizar o povo negro, coisa que cá pra nós a gente tá ligado mais ou menos como é que é, né? Nesse conjunto de leis é muito importante ressaltar as leis racistas de Jim Crow. Jim Crow foi um personagem muito popular do teatro americano, que basicamente era um cara branco que se maquiava de preto e fazia uma caricatura de um negro comum, que era um cara completamente bestializado, que era um macaco, por assim dizer, e que não servia para absolutamente nada, que não para entreter as pessoas. Era um cara considerado muito engraçado. Resumidamente, esse conjunto de leis era um pacotão, lá ele, que era feito para dominar a população negra e desumanizá-la ao máximo possível. Tanto que em toda e qualquer circunstância possível, eles aproveitavam para linchar, para matar, para bater e perseguir, porque muitos deles, inclusive, acreditavam que ao matar negros, eles estavam purificando a nação e fazendo um favor a Deus. E essas leis, elas não perduraram 10, 5, 15, 20 anos. Foi muito mais que isso. Só que para entrar dentro do contexto da música, para poder ficar um pouco mais curto e objetivo o vídeo, a gente vai voltar para a década de 30, onde no estado de Indiana, 2 jovens pretos foram lixados e executados em praça pública sob o registro perturbador do fotógrafo Lawrence Batley. Que fique claro que não foi o primeiro e também não foi o último, mas ele foi um dos primeiros a serem registrados por um jornalista que amplificou a mensagem e que fez com que essa desumanidade fosse espalhada pelo mundo inteiro. Então não foi um escândalo só nos Estados Unidos, um escândalo para o mundo todo. Então, por mais que isso fosse uma prática completamente banalizada, isso ainda assim chocou os Estados Unidos e perturbou o país inteiro, porque aquele registro, né,
é de revirar o estômago. Dentre essas pessoas que se revoltaram, estava um professor comunista judeu chamado Lewis Allen, na verdade Abel Meeropol, mas Lewis Allen era um pseudônimo, que escreveu um poema que mais tarde se transformaria na canção do século. E quem diz a canção do século não sou eu, tá? E sim a revista Time, só para ficar claro. Foi aí então que do próprio Meeropol veio a ideia de musicalizar o poema, para que ele fosse amplamente divulgado e que mais pessoas tivessem acesso a essa mensagem. Depois de muitas e muitas apresentações e gravações, finalmente em 1939, uma jovem senhora maravilhosa decidiu gravar essa música. E o nome dela era Billie Holiday. Isso porque a Billie sempre viu na sua vida a necessidade de combater o racismo. Sendo mulher negra, naquela época ela estava cercada por casos tão traumáticos quanto os que inspiraram a Belle. Ela acreditava, inclusive, só para você ter uma ideia, que o pai dela havia sido morto em decorrência de racismo. Isso porque, mesmo tendo servido ao exército, ele teve seu tratamento negado por diversas vezes e ele agonizou até a morte, até o agravamento do seu quadro que o levou à morte, porque o cara era preto. Então, inspirada pela poesia de Abel, ela reuniu 8 músicos com ela, foi pro estúdio e começou a gravar. Esse poema que já havia sido cantado outras vezes, como eu te falei. Essa versão de 1939 é simplesmente considerada como uma das melhores interpretações já feitas de todos os tempos. Essa interpretação ela fica agravada porque desde a tonalidade que é fria e sombria, que é um dó menor, que é imposto pelo piano assustador, e vem com uma linha melódica também agressiva do sopro, que expressa a sensação desesperadora de viver naquele contexto, naquela época, sob o medo de ser linchado e morto simplesmente por causa da cor da sua pele. Antes que eu me esqueça, o nome do poema? Frutos Estranhos. Por quê? Porque Abraham e Thomas, que foram os caras que foram mortos em 1930 e alguma coisa, eles foram linchados e depois enforcados em praça pública, como você está vendo aí na foto, pendurados na árvore. E aí, Abel ele faz um paralelo da árvore com os corpos mortos. E aí, a partir disso, o nome da canção é Strange Fruit, ou Fruta Estranha. Então você imagina que a denúncia de um crime assustador chocaria não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Então a repercussão das músicas dos corpos mortos, ou do Fruta Estranho, gerou inúmeros problemas, não só na vida de Abel, que era o autor do poema, e que inclusive socialista, judeu, como também da própria cantora, porque ela viu seu nome entrar na lista dos patinhos feios do governo. Então, como era de se esperar, essa música acendeu inúmeros debates a respeito do tema e ela foi banida das rádios, não somente das rádios, como ela também automaticamente perdeu espaço nas casas de show, enfim, em tudo quanto é lugar possível. Isso simplesmente sufocava as fontes de renda da própria Billie Holiday. Mas é claro que isso não se resumiu apenas a Billie Holiday, como também o próprio professor Abel, que foi obrigado, ele foi convocado por deputados a prestar depoimento para tentar esclarecer, porque ele precisava esclarecer se essa música ela foi feita simplesmente para poder perturbar os americanos. Eles achavam que era coisa de comunista! E aí eles achavam que por causa disso, eles automaticamente estavam sendo provocados, né? E eles queriam causar um caos no governo para derrubá-los e basicamente os caras tinham medo de serem taxados de desumanos, porque será, e de perder espaço do governo para os comunistas, que toda pessoa que causa uma perturbação da ordem, digamos assim, ou do sistema, ela automaticamente ela se torna um alvo. E aí uma das estratégias criadas pelo governo dos Estados Unidos foi literalmente de assassinar a reputação da Billie Holiday. Então você começa a desenhar o quadro a partir daqui. Uma musicista famosa, renomada e de muito sucesso e talento, ela acabou tendo suas fontes de renda sufocadas. Automaticamente, assim, ela já não conseguia dar o suporte que ela gostaria à sua família. Ela não tinha como se sustentar porque os meios que ela tinha. Toma isso ao contexto que eu expliquei no vídeo, né? Que era uma menina cercada por abusos e traumas e que via constantemente os refúgios, né? Que não somente eram o sexo, mas principalmente também as drogas. E aí você vê que ela começa a se envolver ainda mais, ou volta a se envolver com as drogas, e a partir daí a carreira e a vida dela começam a degringolar. Esse vício das drogas era simplesmente absolutamente tudo que os políticos opositores queriam que acontecessem na vida da Billie, porque para destruir a reputação dela era muito fácil. Era só falar, essa aí é a drogada, a cracuda aí.
Estou parafraseando, valeu? E a partir daí também começaram a surgir escândalos envolvendo questões sexuais dela. Enfim, então imagina, cara, se para uma mulher hoje falar sobre sexualidade, viver sexualidade da maneira como ela quer viver, já é difícil. Estamos em 2024, imagina isso há quase 100 anos atrás, não é mesmo? Um dos nomes principais que começaram essa perseguição a Billie e a outros artistas e a outras várias coisas era chamado de Harry Anslinger. Ele, particularmente, perceba que não vou generalizar, era um cara político muito influente da época, que era extremamente conhecido pelas suas políticas de guerra às drogas e também pelo racismo. Foi dele a ideia de simplesmente reduzir Billie Holiday a uma personagem devassa e degradante. Essa intensa perseguição contra ela levou com que ela fosse apagada aos poucos nos palcos, porque ela só aparecia por causa dos escândalos e não por causa do seu talento. E todo esse quadro que eu te descrevi acabou fazendo com que se agravasse o quadro de dependência química e também de depressão. Em 1959, ou seja, 20 anos após o lançamento da sua canção mais icônica, Billie tentava desesperadamente se reerguer, mas não tinha muito sucesso, ela estava falida. Para piorar, ela acabou desenvolvendo um quadro de cirrose hepática, que ela não tratou, seja porque ela não quis ou porque ela não tinha como tratar, e disso a gente não sabe. Dentro disso tudo, mais grave ainda é que ela acabou tomando um flagrante muito suspeito, onde os policiais a apreenderam e a internaram no hospital. O hospital esse que ela nunca quis ser internada, ela foi colocada lá à força, porque segundo ela não voltaria para casa se ela fosse internada lá. Curiosamente, coincidentemente ou não, ela não voltou. No dia 17 de julho de 1959, foi a óbito uma das vozes mais lindas que esse mundo já conheceu. A Billie Holiday nos deixou. Há quem diga que no momento da sua morte, tudo que ela carregava e toda a fortuna que ela tinha se resumia a apenas $700 que ficaram deixados, escondidos nas suas meias, debaixo das calças. Mas é claro que eu quero muito saber o que você acha dessa história. Se você já ouviu falar da Billie Holiday ou se nunca ouviu falar. E também, se você concorda com as pessoas que dizem que quem matou a Billie Holiday não foram as drogas e não foi o álcool e nada que não fosse o próprio sistema americano racista. Meu nome é Renan Mata, esse é o Música Mata. Eu te convido a se inscrever no meu canal e apoiar de como você puder, deixando seu comentário, deixando seu like, falando alguma coisa que talvez tenha faltado nessa história, ou simplesmente para desmentir. Cara, eu quero engajamento, eu preciso que você fale comigo, pelo amor de Deus. Escreve qualquer coisa, manda um ABCDE e eu quero a sua participação aqui, você é muito bem-vindo aqui. Toda semana a gente vai soltar uma resenha, essa foi a primeira do canal e eu espero que você tenha gostado. Então, tamo junto, falou, um grande abraço, beijo do gordo, uou!